Nós já vimos no último vídeo por que a diversificação de grupos de animais que aconteceu no Cambriano não pode ser denominada como uma explosão de fato. E vimos principalmente que, considerando os vários grupos fósseis que temos de antes do Cambriano e durante ele, podemos ver mais um processo gradual de mudanças de fauna. Mas foi mencionado brevemente também que o que podemos escrever que aconteceu de fato foi um processo de irradiação. Irradiação é um processo em que vários grupos novos de organismos se originam em um curto período de tempo, ocupando diferentes novos nichos. Normalmente isso acontece principalmente em eventos depois de extinção-massa ou quando novos grupos acabam colonizando um ambiente novo. O exemplo mais famoso são os tentilhões de Darwin, como um exemplo didático de radiação. E quando nós pegamos os estudos de relógio molecular, não está muito claro sobre se de fato houve um processo de radiação, não, porque os relógios moleculares dependem muito de calibragem com fósseis. Então, embora os trabalhos de relógio molecular mostram que o processo de diversificação dos grandes grupos de animais não foi algo tão explosivo como na visão tradicional, o fato é ainda há espaço para discussão se houve um aumento ou não de taxa de especiação nesse período. Os últimos trabalhos mais recentes envolvendo relógios moleculares, envolvendo filogenias de grupo dos animais, dos metazoários, indicam que houve sim, de fato, um processo de irradiação, principalmente durante um período de menos de 100 milhões de anos, antes do Cambriano, no período Ediacarano, mas mesmo esses estudos também dependem da comparação de fósseis que são limitados. No registro fóssil é limitado e o tempo todo estamos descobrindo novos fósseis desse período bem antigo. Ainda mais porque muitos desses organismos têm corpo mole, então são difíceis de fossilizar. Mas mesmo que a taxa de especiação talvez não fosse mais rápida ou menos, o fato é, durante todo esse intervalo de tempo, houve mudanças ecomorfológicas bastante evidentes em diferentes grupos de animais, principalmente envolvendo aumento do número de grupos com partes duras, aumento na diversidade de planos corporais e aumento do número de nichos ecológicos que esses grupos acabaram ocupando. Embora também é importante salientar que todo esse processo aconteceu não só no Cambriano, mas ao longo de todo o período do Ediacarano, Cambriano e mesmo o começo do Ordoviciano, que é o período posterior ao Cambriano. Então, todo esse período envolveu essas mudanças ecomorfológicas. E aí o que acontece é o seguinte: nós temos, então, três momentos específicos de aumento de diversidade muito grande nos grupos de animais. Nós temos o período posterior ao Criogeniano, o período posterior à primeira época do Cambriano e o começo do Ordoviciano. Esses são os três períodos onde temos esse aumento da diversidade ecomorfológica dos diferentes grupos de animais. E aí, a questão é, quais foram os fatores que contribuíram para essa diversidade? E a resposta mais curta é: não existe um único fator. Na verdade, mais e mais nós estamos descobrindo vários fatores, muitos deles atuando inclusive em efeitos de feedback. E, de forma resumida, o que veremos nesse vídeo vai ser um resumo de alguns fatores que podem ter contribuído para essas diversificações. Embora é importante salientar que muitos desses fatores também contribuíram apenas de forma parcial e alguns desses eventos de diversificação tiveram mais peso de alguns fatores do que outros. Então, para começar, um dos fatores que tem sido mais discutido por um bom tempo tem sido a questão dos níveis de oxigênio. À medida que as cianobactérias se originaram desde o Arqueano, elas têm aumentado a concentração de oxigênio no planeta Terra. E a ideia central é que no final do Cambriano você teve um aumento grande dos níveis de oxigênio. Essa era uma visão que era bastante defendida por um tempo, que foi o aumento dos níveis de oxigênio que permitiu essa diversificação de organismos, principalmente porque muitos desses organismos parecem ser organismos que dependem de um metabolismo muito grande, o que demanda muito oxigênio. Mas vários outros trabalhos mais recentes, olhando principalmente vários isótopos químicos associados à baixa concentração de oxigênio, indicam que, na verdade, não. Os níveis de oxigênio, ainda que tenham aumentado um pouco no começo do Ediacarano e também no começo do Viciano, eles não foram tão grandes assim durante boa parte do Cambriano. Principalmente se a gente compara a alta taxa de isótopos de enxofre, a baixa concentração de isótopos de urânio e outros elementos químicos nos sedimentos desse período mostram que, na verdade, não foi o oxigênio o principal contribuidor para essa diversificação de grupos. Então, quando a gente fala de fatores que mais contribuíram, um principal foco tem que ser feito em minerais, em íons de minerais que foram introduzidos por meio de processos de erosão, entre outros processos nos oceanos. Esses parecem ter sido os principais fatores, principalmente a alta concentração de cálcio e
moléculas contendo fósforo parece ter sido dois fatores de vital importância para as diversidades que veremos a seguir. E aí, quais foram os fatores que levaram a esse aumento de minerais? Um deles foi, como mencionado em outros vídeos, foi os processos de erosão pelas terras bolas de neve. Então, as glaciações no Criogeniano tiveram forte impacto em decompor muito material rochoso e liberar minerais para os oceanos. E principalmente um mineral que teve um forte impacto nisso parece ter sido o cobre. Então, o cobre teve um papel importante, principalmente para a diversificação do colágeno, o que permitiu a diversificação dos grupos de animais no Ediacarano. E também, além dessas glaciações no Criogeniano, nós temos também uma glaciação no final do Ediacarano e no começo do Cambriano. Então, esses eventos de glaciação podem ter contribuído para a entrada de minerais nos oceanos, mas fora deles, existe um outro grupo de organismos que pode ter tido um papel muito importante, que foi um organismo que Darwin mesmo escreveu como talvez um dos organismos mais importantes, que são os vermes. Então ele escreveu um trabalho, The Formation of Vegetable Mold Through the Action of Worms, a importância de minhocas para a formação de solo. Mas mais do que minhocas, vermes como um todo parece ter tido um forte impacto em permitir que esses minerais, esses nutrientes, distribuíssem mais pelo oceano, principalmente por meio de um conceito que é chamado de revolução do substrato cambriano ou revolução agronômica. Então, à medida que esses grupos de vermes começaram a se diversificar, eles começaram a alterar o fundo do substrato marinho, que antes era povoado principalmente por biofilme de cianobactérias e outras bactérias, e à medida que eles foram perturbando mais e mais esse biofilme, eles, por um lado, permitiram a maior troca de nutrientes do solo marinho e do meio da coluna d'água, permitiram também um aumento da área disponível para novos grupos de organismos que poderiam evoluir posteriormente e entrar mais a fundo no subsolo. Então, eles abriram também mais nichos ecológicos no processo. E, quando nós vemos o registro fóssil no Ediacarano, é no Ediacarano que temos os vestígios iniciais de organismos, provavelmente grupos de vermes ou grupos com formato bilateral, se movendo no substrato, alterando o substrato marinho. E é no Cambriano que nós temos a diversificação de escavamento de solo. Tanto que a presença de fósseis de Treptychinos é o indicativo do início do Cambriano. Os geólogos definem essa presença de escavamento no solo como o indicativo do início do Cambriano. Então, esse foi um fator de vital importância para essas trocas de nutrientes. E qual a importância de todos esses minerais no oceano, na coluna d'água? Bom, um dos fatores que pode ter contribuído, principalmente envolvendo o fósforo, envolve o aumento do plâncton. Então, nós temos alguns trabalhos sugerindo que durante o Cambriano nós temos um aumento da diversidade de grupos de micro-organismos fitoplânctônicos associados com o aumento da diversidade de grupos de animais. E isso principalmente acontece porque boa parte dos organismos do começo do Ediacarano eram filtradores. Então isso permitiu um aumento da diversidade. Mais do que isso, nós temos alguns fósseis, ainda que mais do meio do Cambriano, indicando um aumento da presença de algas verdes, tanto em maior tamanho, como também aumento da diversidade delas. E é possível que talvez esses hajam fósseis mais antigos ainda do que do meio do Cambriano, talvez no começo do final da primeira época do Cambriano, e isso poderia ser um indicativo de aumento da diversidade de fitoplânctons que poderiam servir de alimento para um maior grupo de organismos. E aí, com a presença de ambientes mais diversificados no substrato marinho e também com a presença de um fitoplâncton mais complexo e uma diversidade maior de fitoplâncton, isso permitiu manter um sistema de cadeia alimentar mais complexos, e aí entra talvez uma das explicações mais famosas para a diversidade do Cambriano, que é a corrida armamentista. Principalmente a evolução de predadores sendo um fator que pode ter impulsionado a muitas mudanças ecomorfológicas, principalmente envolvendo formação de estruturas de defesa e estruturas de ataque desses predadores. E isso nós vemos, inclusive, no final do Ediacarano. Então nós temos fósseis de Cloudina, que é um grupo de vermes encoraçados, indicando presença de perfurações que parece sugerir presença de predadores se alimentando dessa Cloudina. Então, já no Ediacarano já temos esse desenvolvimento de couraças, e nesse aspecto a presença de cálcio em grande facilitou a biomineralização, a proteção. Mas é importante salientar que não foram só predadores que moveram essa corrida armamentista. Nós temos alguns indícios fósseis do que parecem ser a presença de alguns organismos que parecem ser parasitas, tendo um estilo de vida parasitário. Então nós temos alguns fósseis, por exemplo, de Crixocomia, sendo infectado aparentemente por um grupo de vermes conhecido como Ichthys.
E é um disso de que talvez parasitismo pode ter movido também a corrida armamentista nesse processo. Inclusive, é possível também que essas fendas, esses buracos na caudina, talvez não fossem feitos por predadores propriamente dito, mas por parasitas. Então, é para mostrar que a corrida armamentista ocorreu não só com o exemplo clássico de predador e presa, mas também provavelmente envolvendo casos de parasitismo. E aí o resultado disso foi um aumento de formas corpóreas incríveis que aconteceram, principalmente que nós vemos no começo da segunda época, na série 2 do Cambriano e durante a época do Bujacelli. Então nós temos grupos como os predadores famosos do Anomalocaris, o Hallucigenia com vários espinhos de proteção, predadores como a Opabinina, que apresentava já 5 olhos para visualizar o ambiente do entorno, procurar outros predadores maiores ou procurar presas. Nós temos principalmente os hominidens, que eles parecem ser um grupo de. Nós não sabemos ao certo o que eles são. Eles provavelmente são algum grupo de Panantrópoda, que é um grupo que atualmente inclui os artrópodes, tardígrados e onicoforos. E eles eram predadores muito grandes, talvez até maiores do que os anomalocaris, sendo talvez os novos superpredadores, até onde a gente sabe, do Cambriano, ainda que possam talvez existir até organismos maiores do que eles. E o fato é, a presença desses predadores foi um fator que impulsionou a diversidade inicial no Cambriano, embora alguns outros trabalhos, como o do Lopes Villalta, sugerem que provavelmente eles não tiveram impacto tão grande nas outras diversificações que aconteceram mais para o final do Cambriano. E aí, dentro disso, existe uma hipótese em particular, principalmente defendida por Andrew Parker, que diz que, dentre as várias estruturas que surgiram em resposta à corrida armamentista, o olho pode ter tido um impacto mais forte, segundo ele. Então, isso faz parte da teoria do interruptor de luz, que ele foi defendido nos livros dele, In the Blink of the Eye, em que todo o processo de evolução do olho, que envolveu a partir de células fotossensíveis que sofreram um processo de invaginação, formando quase como se fosse uma taça, até passar por todo o processo, levando à estrutura complexa do olho como conhecemos. O olho pode ter sido um fator muito importante para permitir a detecção de presas e a detecção de predadores, o que pode ter impulsionado essa evolução. Mas hoje a gente sabe que talvez o olho não tenha tido um papel tão grande comparado com outros das estruturas envolvendo predação e presas. Por quê? Porque o olho parece ter evoluído mais posteriormente ao começo da diversificação do Cambriano. Então, ainda que a ideia da teoria do interruptor de luz ela tenha sua importância, ela não é o fator principal para explicar essa corrida armamentista. E aí, além de tudo isso, existe um outro fator de vital importância que precisamos levar em conta, que é extinções em massa. Por quê? No final do Ediacarano, antes do Cambriano, e durante o final do estágio 4, que é a última idade da série 2, da segunda época do Cambriano, e também no finalzinho do Cambriano, nós temos vários eventos de extinção em massa. E extinções em massa são um fator muito importante para levar a abertura de nichos ecológicos, permitindo irradiação de organismos sobreviventes. O exemplo mais famoso disso são os mamíferos depois da extinção dos dinossauros não avianos. Então, é possível que esses eventos de extinção podem ter desempenhado também um papel na irradiação, principalmente, além de fatores como a glaciação no final do Cambriano, que pode ter contribuído para a extinção do Ediacarano, e o surgimento de novos predadores, e junto com o surgimento de vermes alterando o biofilme, que poderia ter um impacto ecológico em vários grupos, principalmente a separação de continentes, envolvendo a separação do supercontinente Panópia, que é no supercontinente durante o começo do Ediacarano, que se separou nos continentes Gondwana ao sul e Laurentia mais ao norte. Essa divisão levou a uma abertura e a uma expansão das plataformas continentais, o que levou a maior entrada de água imediatamente de alta profundidade, o que pode ter levado a eventos de anoxia, de perda grande de oxigênio. Isso provavelmente foi um fator que causou a extinção Botoman toyoiana, que foi uma extinção mais entre 513 e 508 milhões de anos, e pode também ter sido um fator importante na extinção do final do Cambriano. No entanto, é importante salientar o seguinte: muitos dos estudos envolvendo essas extinções em massa se baseiam na baixa quantidade de fósseis nesses períodos. E o que acontece? Nós temos, recentemente, descobrindo vários fósseis de organismos, por exemplo, ediacaranos, como a coleidina, presentes na primeira época do Cambriano. E isso pode significar, então, que o que nós estamos vendo não é um evento de extinção em massa real, mas um processo mais de, simplesmente, uma falta de fósseis em uma área de rocha que tem dificuldade de fossilização.
é uma possibilidade, principalmente envolvendo o final do Cambriano, porque nós temos vários fósseis também de organismos que parecem ter muita anatomia semelhante aos organismos do Cambriano presente no Ordoviciano. Então pode ser que também a extinção do final do Cambriano, que antecede a diversificação dos organismos no Ordoviciano, também pode ser talvez só um artefato da forma como os fósseis acabam sendo fossilizados nessas rochas. Mas também é debatido. Então esse é um ponto que não é tão certo quanto alguns dos outros fatores. E existem também outros mecanismos que não vem ao caso aqui, mas que também têm um impacto que eles demandariam mais explicação, mas basicamente houve um aumento na diversidade de homeobox, que são genes associados a principalmente regulação do desenvolvimento embrionário. Houve uma diversificação desses grupos, desses genes, então isso pode ter permitido uma maior o espaço genético, espaço morfológico para a diversidade dos grupos de animais pode ter sido uma consequência disso, embora também é debatido quantos homeobox são necessários para essa diversificação corpórea. E há alguns estudos que indicam que houve um caso de transferência horizontal de genes, que é troca de genes entre populações, principalmente troca de genes entre bactérias e alguns grupos de animais, permitindo a biomineralização. Então, a biomineralização, que foi um papel muito importante para, inclusive na corrida armamentista, pode ter raízes em transferência horizontal de genes. Então, esses mecanismos também podem ter tido um papel em todos esses processos. Mas, o fato é, não existe um fator que causou esses eventos de diversificação. Nós temos vários fatores, uma série de diferentes mecanismos diferentes. Ainda é bastante debatido alguns deles, outros é mais consensual. O que podemos dizer de forma mais resumida é: corrida armamentista e a entrada de maior nutrientes parecem ter sido fatores de vital importância junto com esses outros. Então, no final, é uma situação bastante complexa e tem mais estudos ainda por vir sobre essa área, ainda mais porque muitos fósseis novos ainda estão sendo descobertos sobre esse período. Então, gostaria de encerrar esse vídeo agora só para deixar bem claro que tem novos estudos. E provavelmente esse vídeo vai ficar desatualizado nos próximos anos. O que é muito bom, porque mostra o nível de estudo que estamos tendo sobre esse evento e para mostrar que não é que a gente não sabe nada sobre a explosão cambriana. Na verdade, nós estamos descobrindo o tempo todo novas coisas incríveis sobre ela. Então, essas são as fontes do vídeo e até mais.